E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Imagino que estudando bastante. E venho aqui então para falar um pouco sobre a importância da matemática, né, levando em conta aí a nossa organização dos trabalhos da disciplina de estágio. E para falar da importância do ensino de matemática, no ensino fundamental, levando em conta os anos finais, eu organizei essa apresentação para vocês aqui em alguns itens que eu vou apresentar agora. Então, inicialmente, eu parto do conceito de letramento matemático que é proposto pela BNCC. E a partir dessa proposição de letramento matemático, em que eu apresento a definição a partir desse documento, a gente cai na prova do PISA, que é de onde deriva esse conceito de letramento matemático. E o PISA, por sua vez, ele vai ser derivado de uma organização de países, né, sob essa sigla, que vulgarmente são conhecidos como, né, o Clube dos Países Ricos. Então, a partir desses desdobramentos, BNCC, PISA, OCDE, eu também vou falar um pouco do letramento financeiro, que é um outro conceito proposto pela OCDE, e aí eu apresento uma relação entre o letramento financeiro e o letramento matemático, bem como uma relação entre o ensino de matemática e da educação financeira. E por fim, eu falo um pouco diante dessa apresentação, parece que eu vou propor para vocês um pensamento conspiratório contra o capitalismo, mas na verdade o que eu gostaria mesmo é de mostrar uma certa impossibilidade de naturalizar a educação financeira nos moldes como propõe a OCDE. Entendo que ela é importante, mas ela deve levar em consideração o contexto dos sujeitos onde a escola está inserida. E por fim, então, pensar no que fazer, qual é essa importância da matemática, não só nesse contexto da educação financeira, mas num contexto mais amplo. Então, a princípio parece bastante fácil de fundamentar a importância da matemática, especialmente pela forma constante como a gente se relaciona com os números, seja em faturas de pagamento, em mercadorias que a gente compra, na forma como a gente mede vários elementos do nosso corpo, enfim, por aí vai, Como eu digo aqui, os números estão inseridos em nossa sociedade a partir da mensuração de muitos aspectos da vida contemporânea. E tanto os PCN quanto a BNCC visibilizam essa importância da matemática. E especificamente partindo da BNCC, ela vai dizer o seguinte com relação ao ensino fundamental. Então, o ensino fundamental deve ter o compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter lógico e intelectual da matemática como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso, fruição. Então isso eu tirei lá da parte do documento da BNCC que fala especificamente sobre matemática. E aí esse letramento matemático contém uma nota de rodapé, ali de número 45 lá no texto, que diz o seguinte: então, segundo a matriz do PISA 2012, o letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Um texto bastante parecido com o que está ali em cima. Mas aí o que me interessa é o uso que a BNCC faz desse letramento matemático, que é um conceito então que deriva do PISA, que talvez vocês já tenham ouvido falar, inclusive até lido algum artigo sobre. Então, em linhas gerais, o PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, e ele analisa o desempenho escolar de alunos de mais ou menos 15 anos, dos países que participam dessa prova. E eles avaliam especialmente as habilidades em leitura, matemática e ciências,
né? Eu dei uma olhada num trabalho também que fala que a comparação entre os resultados dos países ele é um pouco complexa porque o ano escolar e as idades com as quais os alunos fazem a prova nos países, ela pode variar bastante. Mas, enfim, em linhas gerais, né, o que vale apresentar aqui sobre o PISA é isso, né, que é uma prova né, bastante abrangente, que avalia a leitura, né, as habilidades em leitura, certas habilidades, né, em leitura, matemática e ciências. E falando ainda sobre o PISA, né, se a gente já, né, se vocês já conheciam alguma coisa sobre o PISA, é possível que você já conhecia os resultados do Brasil também, que não são muito bons. E aqui eu trago dois gráficos que fazem a comparação do resultado geral das provas, né, da OCDE. E aqui então começa a aparecer essa sigla, né, do grupo dos países mais ricos. E essa seria então o gráfico que diferencia o Brasil da OCDE, né? Então aqui essa diferença aqui da prova geral, né? Que aqui não estão os valores, né? Deveriam estar, aqui é mais ou menos o que 485, e aqui está quase em 414, talvez 410, aí a gente tem uma diferença de 75 pontos, né? Da prova do geral, e quando a gente leva em consideração só a prova da matemática, essa diferença ela é maior ainda, né? Por mais que aqui o gráfico do Brasil vem crescendo desde 2003, ainda assim essa diferença ela é bem maior, né? Então aqui nós teríamos aproximadamente uns 485 também, a diferença da prova geral para as outras avaliações específicas, ciência, leitura e matemática, para esses países da OCDE não varia muito, né? E aqui a gente teria mais ou menos uns 385 também, né? Aproximadamente aí dá uma diferença de 100 pontos, né? Ou seja, existe uma diferença do Brasil, dos resultados dos estudantes do Brasil para os estudantes dos países que compõem a OCDE, e esse hiato aumenta mais quando se fala só da matemática. Mas, enfim, o que seria essa OCDE, né? Antes disso, vale lembrar que eu coloco lá para vocês no Moodle um artigo que fala sobre as diferenças dos resultados dessa prova dentro do Brasil, levando-se em conta as escolas particulares e algumas escolas particulares, especificamente aquela cujos pais têm um salário equiparado ao salário médio dos países da OCDE, e os estudantes da escola pública, essa diferença é gritante, né? Do ponto de vista da leitura, por exemplo, essas escolas de elite do Brasil ocupariam o quinto lugar, do ponto de vista das ciências, 12º lugar, em matemática, 30º lugar, né? E aí, então, com certeza, essas notas para as escolas públicas seriam mais baixas ainda. Mas, enfim, né, o que é essa OCDE, né? Então, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela foi fundada em 61, ela sucede uma outra organização que foi criada após a Segunda Guerra para a implementação do Plano Marshall, né? Que, digo aí em linhas gerais, consistia no empréstimo financeiro oferecido pelos Estados Unidos aos países europeus, visando a recuperação diante dos efeitos da Segunda Guerra. E hoje a OCDE conta com a participação de 37 países membros, com 3 latinos-americanos, Chile, Colômbia e México. E o Brasil está então pleiteando a oportunidade de entrar nesse grupo junto com alguns outros países. E em linhas gerais, né, o que eles preveem é um alinhamento econômico pautado no livre comércio. Né? Tem um outro artigo que eu vou deixar para vocês aí que fala dos aspectos positivos e negativos de o Brasil entrar nesse grupo. Então, e é esse grupo, então, né, a OCDE, que formula o PISA, a aplicação do PISA. Então, não há como negar, né, que
se eles fazem esse tipo de aplicação visando a avaliação em níveis globais da educação, há também aí certos interesses, né, por parte desse grupo de como fazer esse tipo de avaliação. E, né, ou seja, esse conceito letramento financeiro se deriva do PISA, do letramento matemático se deriva do PISA, também deriva desse grupo dos países mais ricos. Um outro conceito que eles tratam também é o conceito de letramento financeiro, né? A OCDE fala desse letramento financeiro também e define como grau de domínio das competências financeiras, isto é, o conhecimento e o entendimento de conceitos de finanças e riscos e a capacidade, motivação e segurança para aplicar esse conhecimento para tomar decisões em diferentes contextos financeiros, para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade e para permitir a participação na vida econômica. A OCDE ela fez um estudo para fazer a comparação do letramento financeiro em 30 países, entre eles o Brasil, né? E esse estudo se baseou na medição do nível de letramento financeiro através de 21 perguntas, divididas em 3 áreas, né? 7 para conhecimentos financeiros, comportamento financeiro e atitude financeira. E uma das questões de conhecimento financeiro diziam respeito aos juros compostos de juros simples. E aí, então, eu estabeleço que há uma relação, sim, entre o letramento financeiro e o letramento matemático. Entre o letramento financeiro e o letramento matemático, né, diante desse tratamento, né? Então, se nessa avaliação, nesse estudo comparativo de letramento financeiro é exigido das pessoas um conhecimento que diz respeito a juros compostos de juros simples, esses são conceitos que dizem respeito à finança, mas também tá baseado num entendimento matemático. Então, para mim, há uma relação, não há, obviamente, uma relação que talvez seja simbiótica, mas o conhecimento matemático, ele, principalmente nos dias de hoje, ele tem uma importância muito grande para o conhecimento financeiro. E aí tem alguns trabalhos, né, que eu busquei no banco de teses da CAPES, que dão visibilidade para isso, né, alguns títulos aí, né, trabalhos entre 2011 e 2016, né, o ensino da matemática aliado à educação financeira, a utilização da matemática na educação financeira no segundo segmento do ensino fundamental, a utilização da matemática na educação financeira no ensino médio, a relevância da educação financeira na formação de jovens, sequências didáticas para inserção de ensino e matemática financeira no ensino básico, a questão do letramento financeiro, e aí já bem mais direto, né, nessa relação. Uma abordagem sobre matemática financeira e educação financeira no ensino médio, abordagem da matemática financeira no ensino médio sob a perspectiva da educação financeira, propostas metodológicas, né? E todos esses trabalhos, se vocês forem observar, eles foram desenvolvidos em instituições relacionadas à matemática, né? E aí a pergunta que eu faço, né? Eu não descarto a importância dessa educação financeira, mas se a gente volta para o conceito aqui de letramento financeiro, pensando, né, se a gente aceita que há uma relação entre letramento financeiro e letramento matemático, né, e aí a gente leva em conta, né, que o que seria esse letramento financeiro, esse domínio de competências financeiras, o entendimento de conceito de finanças e riscos e a capacidade de motivação, me parece muito que eles visualizam que a pessoa ela consiga transitar, né, nesse mundo financeiro de uma quantidade grande de aplicações que a gente tem e que vem ganhando bastante visibilidade, a poupança, o tesouro direto, letras de crédito, CDBs, ações de bolsa de valores, fundos de investimentos, fundos imobiliários, né? E que geralmente esses tipos de aplicações é que envolve risco. E aí se percebe também a partir desses trabalhos, né, eu só dei uma procurada numa primeira página que ele apresentou, que professores de matemática estão preocupados com essa educação financeira. Mas eu acho que aí deve existir um certo cuidado, né, principalmente nessa interseção entre letramento financeiro e letramento matemático. E aqui eu trago algumas manchetes, né, de alguns meios de veículos de divulgação.
né? Então, um deles aí que saiu em 2019, né? Metade dos brasileiros vive com apenas 413 por mês, diz IBGE. Então, esse aí eu tirei da CUT, né? E a mesma matéria que eu tirei da Record, né? Então, metade dos brasileiros vive com apenas 413 por mês, mostra a IBGE. E, além disso, né, um outro dado que a gente já conhece bastante, né, então a desigualdade de renda no Brasil é alta e vai piorar, né, em virtude aí da crise do coronavírus. E essa outra aqui que eu acho bastante interessante também, o Brasil tem a segunda maior concentração de renda, ou a segunda pior distribuição de renda, né, e no subtítulo ele fala, né, o 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país, conforme ranking sobre desenvolvimento humano. Ou seja, quer dizer, 1% das pessoas mais ricas concentra praticamente um terço da renda do país. Eu acho que esse dado ele é bastante gritante. E aí, diante desse cenário, é que eu me pergunto, né, que tipo de educação financeira a gente vai trabalhar com os estudantes quando a gente estiver trabalhando com a matemática? Né? É uma educação financeira, se boa parte da população e possivelmente essa parte da população tem seus filhos na escola pública, né? Então como que a gente vai falar em educação financeira se boa parte dessas pessoas utilizam o que ganham para sua subsistência, né? Sem ter algum valor adicional para investir, né? E pelo contrário, né? Às vezes faltar. Né, e pelas minhas andanças aí nas escolas de educação básica, né, é bastante comum também perceber que a merenda que as crianças comem na escola, por exemplo, é uma das, se não a refeição mais importante para muitas pessoas, né? Então, eu não descarto, não quero criar aqui uma teoria conspiratória, né, do mundo capitalista, mas eu não desconsidero a importância da educação financeira, mas eu pergunto, que educação financeira é essa? Porque se for para essa população que ganha 400 e poucos reais por mês, não faz sentido nenhum ficar falando de tipos de investimento, de exposição ao risco, né? Então, aí a gente tem que levar em consideração o contexto que a gente está trabalhando. Né? E aí, então, né, que eu coloco essa reflexão, acho que eu já falei bastante do que está dito aí, né? Então, diante dessas considerações econômicas sobre o Brasil, em que há uma distribuição de renda bastante desigual, o que implica que um número significativo de pessoas ganhem menos, ganhem dinheiro, aliás, vou repetir, o que implica que um número significativo de pessoas ganhem dinheiro para a sua subsistência, como balizar o ensino de matemática a partir de uma educação financeira pautada pela tomada de decisões em um contexto financeiro que entendo dizer em respeito sobre aplicações financeiras como poupança, CDBs, LCAs, LCs, bolsa de valores, etc. Né? E aí então eu trago algumas, né, das considerações que eu acabei já antecipando, né? Então eu acho que o que a gente tem que fazer é ponderar essa legitimidade atribuída à BNCC e ao conceito de letramento matemático, né? Então aceitá-los, mas tensioná-los ao mesmo tempo, né? Não aceitá-los com naturalidade, especialmente por esses desdobramentos. Então, no caso específico da educação financeira, redimensionar o tema realidade local. Né? Por exemplo, porcentagem é um assunto que não pode faltar em qualquer espaço. Então, no lugar de características do campo, valeria falar do PRONAF, né, que são formas de investimento que os pequenos agricultores podem tomar a juros baixos. Então, isso cai no matemática financeira. Né? E um outro tema que eu levaria em conta também, né, é dos tributos incluídos nos produtos que consumimos. Então, né, um outro trabalho que seria interessante de fazer é dar uma analisada nessa listagem, uma relação de produtos bastante extensa que fala, né, que dá o tipo de produto, né, e a tributação, ou seja, né, o quanto do valor fica para os municípios, estados e especialmente para o nível federal, né? Nível municipal, nível estadual e nível federal. E aí a gente tem tributações que dificilmente são menores que 30%. Né? Ou seja, né, pelo menos aí 30% do valor que a gente paga para a mercadoria, a gente está
entregando para o Estado, e é lógico, o Estado precisa de dinheiro, né? Eu não tenho dúvidas disso para fazer os investimentos em educação e nos vários âmbitos aí que precisa. Mas uma coisa que eu fico perguntando, será que esse tipo de tributação não poderia ser específica, levando em consideração o salário que a pessoa recebe? Né? Será que uma pessoa aí desses 1% não poderia ter uma tributação mais alta, enquanto pessoas que têm um salário mais baixo não poderiam ter uma tributação bem menor, quem sabe até nula, né? Dependendo do tipo de produto, como de necessidades básicas, né? Arroz, feijão, óleo, trigo, esse tipo de coisa. Né? Isso não seria difícil de fazer, né? Porque não são os mercados que vão perder com isso. Então, algum tipo de sistema que pudesse reconhecer, né, a pessoa que está comprando e subtrair dos produtos que ela compra um determinado percentual da tributação. É claro que um sistema desse também teriam fraudes, né, mas ainda assim eu acho que beneficiaria uma quantidade de pessoas. Né? Então, em torno disso, por exemplo, já dá para elocubrar um projeto bastante interessante com a gurizada, né? Em que eles podem ter contato com esses percentuais, né, e se darem conta da grande fatia que fica para o Estado e de saídas, né, para fazer com que essa tributação seja menor, né, inclusive, quem sabe, redigir um documento e enviar para as instâncias que podem deliberar como isso, como uma forma de atuação política aí dos estudantes. Opa. Né? Então, e de forma mais geral, né, especialmente por trabalhar no curso da educação do campo, eu entendo que existe uma importância grande de se tratar os temas relacionados à realidade dos sujeitos. Né? Mas eu faço duas ponderações. Uma que eu já fiz lá falando sobre os PCNs. E a primeira dela é que quando a gente trabalha com a realidade, isso não garante em nenhuma medida que os alunos vão ter mais interesse pelos conteúdos ou que eles vão aprender mais. E eu dei dois exemplos para vocês lá de situações em que eu fiz uma proposição no mínimo razoável sobre realidade, né, de aspectos da realidade, e os alunos não levaram para frente. Tanto em nível universitário, né, com alunos da educação do campo, inclusive, né, em que eu fiz, relembrando, né, eu fiz uma proposição de fazer a medição do consumo de água das torneiras automáticas aí do bloco, de todos os blocos do SED, e a gente viu que o consumo era bastante discrepante de torneira para torneira, e nisso eu estava trabalhando o conteúdo de proporcionalidade, né? Então seria interessante, daí eu encaminhei como atividade que eles fizessem, baseando-se em números, uma proposição para o centro, né, para os diretores do centro fazerem adequações para um consumo menor de água, e nenhum estudante fez a atividade. Né? E aquele outro exemplo que eu falei para vocês dos alunos do sexto ano, né, que eu propus que cada aluno se responsabilizasse por um determinado produto e que ele fosse todo mês marcando o preço desses produtos, né, e todo mês eles teriam que me entregar. E eles também burlavam a atividade, eles mesmos mesmo criando os valores. É lógico, com isso não estou dizendo que não é para trabalhar com a realidade, não é isso. Mas pensar o seguinte, isso não vai garantir o interesse e um melhor aproveitamento dos alunos pelo conteúdo. Né? Não é né, trabalhar com a realidade não é o santo grau da educação. Não existe santo grau da educação para mim, na verdade. Né? O que eu acho interessante é o professor criar um certo repertório de vários elementos que ele pode trabalhar. Né? Uma outra questão bastante levantada na educação é que o professor tem que ser lúdico. Eu falo, depende. Né? Tem momentos do conteúdo que talvez um jogo seja interessante, mas tem outros que talvez não sejam. Né? Não dá para ser lúdico toda hora. Né? Então, um repertório de vários elementos talvez seria interessante. Inclusive, né, e aí entra então na minha segunda ponderação, né, de que existem processos abstratos que nem sempre a realidade vai conseguir abordar. Por exemplo, a multiplicação entre dois números negativos, ou né, aprendeu a resolução de uma equação de segundo grau, ou de qualquer outro elemento matemático que fique mais difícil trabalhar com elementos da realidade, mas que são importantes que os alunos aprendam.
né? Não necessariamente para tirar boas notas no PISA, mas para que eles possam, por exemplo, ter boas notas no Enem, né, e conseguir passar no vestibular, mesmo que a gente saiba que é uma fração bastante pequena da população que consegue, né, realizar o Enem. Mas ainda assim a gente não pode, não por isso, não permitir que eles tenham contato com esses saberes para realizar esse tipo de prova ou outras provas por aí. Então, com isso eu quero dizer que eu entendo que a matemática tem um aspecto que é propedêutico, que é preparatório, sim, e que isso pode passar por aprender de forma abstrata alguns conteúdos, né? Então, percebo a importância da realidade, né? Não acho que nem a realidade, nem qualquer outra forma vá garantir que todos os alunos aprendam, né? Então, esse certo caos faz parte né, dessa realidade que a gente vive em sala de aula, né? E acho que uma tentativa é a criação de um repertório, né, vamos dizer assim, do professor, em que tem um momento que ele vai ter que trabalhar de forma abstrata e tem um outro momento então que ele consegue fazer uma atividade de medições pela escola e utilizar esses dados de medições. E no outro momento, quem sabe, ele toca um violão e faz uma música, mas faz uma música em que depois ele trabalha em cima da música, né, e explore o texto da música para fazer as relações com o conteúdo, não só uma questão motivacional, né, tem que estar além do motivacional, né. Né, falam muito, o professor tem que ser legal, talvez ser legal seja uma coisa legal, mas o a priori dos alunos estarem na escola não é se divertir, não é ser legal, é aprender, né? E em alguns momentos isso pode não passar por uma atividade lúdica, né? Ou baseado na realidade. Então, reforçando, por isso que eu acredito numa diversificação, né, numa criação de repertório por parte de vocês para lidar aí com os conteúdos, seja no contexto do ensino fundamental ou médio, né? Então, era mais ou menos isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês, né? Então, fazendo uma breve retomada, eu parto da importância da matemática a partir do BNCC e do que ele fala de letramento matemático, né? Percebo que esse letramento matemático se deriva da prova do PISA, e o PISA é uma prova aplicada pela OCDE, que também vai falar de outros letramentos, entre eles o letramento financeiro, que eu entendo que tem uma relação muito grande com o letramento matemático. E com isso, eu penso que a gente tem que fazer certas ponderações com esses documentos que dizem como ensinar, como aprender. Isso eu acho muito interessante porque isso traz uma certa autoria para a gente uma certa autoria para a gente pensar o que os nossos alunos têm que aprender, né? Eu acho que, enfim, essa é uma questão importante, né? Trazer, nós termos autonomia e termos autoria em decidir, baseado em diretrizes, né, voltadas para a educação, aquilo que os nossos alunos precisam, né, ou deveriam aprender. Então, a partir dessa relação entre letramento matemático e letramento financeiro, eu entendo que, né, eu não quero, repito, não quero criar uma teoria conspiratória falando que então a gente não tem que trabalhar com educação financeira porque ele deriva né, de uma proposição dos países mais ricos. Não, não é isso. Mas a gente tem que fazer essa ponderação e pensar que educação financeira a gente vai ensinar para aqueles alunos com os quais a gente trabalha no dia a dia, né? Se forem esses alunos que são de famílias que têm baixos salários e que são suficientes malemar para, né, para sua subsistência, não faz sentido nenhum falar em aplicação financeira, que me parece é aquilo que eles sugerem, né? Que a pessoa seja capaz de fazer seus investimentos, né? Então, pessoas que ganham só para subsistência não têm um excedente para fazer esse tipo de coisa, né? Mas aqui, então, eu pensei em alguns aspectos para pensar essa educação financeira e, particularmente, essa aqui que está na tela, né, que é a relação a tributação dos produtos, ela me parece bastante interessante, mas eu tenho certeza que vocês têm criatividade para pensar em várias outras coisas e, inclusive, pensando no contexto da educação do campo. Então, esse era o recado aí que eu tinha para dar para vocês. Um abraço, espero que a gente possa estar presencialmente juntos
e que isso não demore muito. Tchau.